permissão de Deus, declaro aberta a presente sessão especial extraordinária em homenagem ao 85º aniversário do Atlético Clube Goianiense, conforme requerimento 130 de minha autoria. Neste momento, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Peço para todos que puderem se colocarem de pé. Agradeço a presença de todos aqui no plenário da nova Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Espero que todos estejam bem confortáveis. Cumprimento o nosso presidente do Atlético Clube Goianiense, presidente executivo, Adson José Batista, um homem que entende muito de futebol. Cumprimento o ex-deputado federal e presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Clube Goianiense, Jovair Arantes, também entende bastante futebol. Cumprimento os meus amigos deputados estaduais, todos eles atleticanos aqui presentes. Doutor Hélio de Souza, encontro no estado direto, doutor Hélio com a sua esposa. Bruno Peixoto, também fanático no Dragão igual a gente. E o Wagner Camargo Neto, que é torcedor de Alambrado igual eu. A gente fica vendo lá quase que bem próximo um do outro. Cumprimento também o prefeito de Guarani de Goiás, Janésio Pereira da Silva, aqui hoje presente. Obrigado, prefeito, pela presença. Senhores, hoje é um dia muito especial, que na verdade é sábado. A gente não pode fazer a homenagem no sábado, porque a Assembleia não funciona nesse dia. Sábado é o dia que o Atlético faz seu aniversário. A gente antecipou para fazer essa homenagem a vários atleticanos. Hoje aqui atletas, pessoas de relevância na nossa sociedade, políticos, artistas também, pessoas que amam, que trabalham, que lutam, que militam pelo nosso querido Atlético Clube Goianiense. E no sábado, de fato, é o nosso grande dia, o aniversário do Atlético, e nós temos nesse dia uma decisão. O jogo da volta contra o Goiás, que decide o título goiano, aonde com certeza o Atlético vai entrar com todas as forças, com toda a sua energia para conseguir se sagrar campeão goiano. E assim eu acredito, assim espero que o nosso time, Adson, Jovair, jogue com garra, com força, porque se espelhar nos atletas que estão aqui, pelo que já fizeram pelo nosso Dragão, com certeza vai jogar muita bola no sábado. Então eu gostaria de convidar a todos para assistir um vídeo que eu pedi para o nosso Paulo Vinícius, o mascote, produzir. Ele, que é inclusive o mestre de cerimônia do vídeo, contando um pouco da história do Atlético a todos aqui. O vídeo dura aproximadamente 4 minutos. Queria convidar a todos para olharem para os telões, onde nós vamos executar esse vídeo. – 2 de abril de 1937, fundação do Atlético Clube Goianiense. O clube em atividade de Goiânia mais antigo dessa capital.
O Atlético, pioneiro em várias áreas. O primeiro campeão goiano, em 1944. Em 1944, ano em que Antônio Ascioli era a principal figura à frente do Atlético Goianiense. E nós estamos aqui, do lado do busto de Antônio Ascioli, no estádio Antônio Ascioli. O Atlético é a expressão da comunidade do bairro de Campinas. É um clube de origem popular, comunitária, na qual durante décadas polarizou o futebol da capital e na qual seus jogadores, grande parte deles moradores do bairro de Campinas, quando ganhavam o jogo eram presenteados no açougue, na farmácia, e assim era um time abraçado pelo bairro e pela comunidade. Esse mesmo Atlético, campeão invicto em 55, 57, Atlético de Epitácio, o Diabo Loiro, mais de 500 jogos com a camisa do Dragão, recordista de jogos com a camisa do Dragão. E como o Atlético é pioneiro em façanhas estaduais, também em nacionais. Em 1971, ganhamos o Torneio da Integração Nacional. À época, vencemos a então vice-campeã paulista, a Ponte Preta, do craque Valdir Pérez, que depois foi goleiro da seleção, de Manfrini. O Atlético fazia bonito no Estádio Olímpico da Avenida Paranaíba. O Dragão, sempre pioneiro em revelar grandes jogadores, de Baltazar a Júlio César Imperador, Valdeir de Flash e Marçal. O Dragão se destaca por ser um time da comunidade, mas também um time do mundo. E o Dragão, ele tem muitas glórias, mas ele também sabe reconhecer seus tropeços, suas dores, e isso nos faz tão fortes. O Atlético Goianiense vive um intenso jejum de títulos nos anos 90. E o pior, no final dos anos 90 e virada para o 2000, nós quase perdemos o que nós mais gostamos, isso que está ao nosso redor, o estádio Antônio Ascioli. Ele chega a ser demolido em parte, a torcida não tinha mais esperanças de ver o Dragão aqui, na sua casa. Mas a força do torcedor, a mobilização da comunidade, dirigentes que abraçam a causa, reorganizam esse estádio Antônio Ascioli e o Atlético volta a trilhar o caminho das glórias. E essa virada tem nome. Ela passa por Antônio Ascioli, que dá nome ao nosso estádio, e também tem nome de Adson Batista, um dirigente totalmente dedicado a esse processo de recuperação e virada para as glórias do Atlético Goianiense. Aos atleticanos, passo aqui para parabenizar pelos 85 anos da vida do Atlético, que é tão importante na minha vida. Clube que eu amo e desejo crescimento e trabalhamos muito para isso a todo momento. Viva o Atlético! Saímos lá do nada e chegamos onde estamos hoje, graças à nossa torcida, graças à nossa diretoria e principalmente o quadro de pessoal que nós temos aqui. Quando eu digo quadro pessoal, digo do pessoal técnico. Jogadores de futebol contratados, sempre com o mesmo perfil, com fome, querem vencer e vamos vencer, sempre. Com a força do bairro de Campinas, com a força de ser o mais querido dos goianos, é que nós dizemos, o primeiro clube do povo, o primeiro clube dessa capital faz 85 anos, celebra todos os dirigentes apaixonados, torcedores apaixonados e jogadores que se entregaram, se doaram por essa camisa. Cada dia mais moderno e cada dia mais tradicional. Viva o Atlético Clube Goianiense! Concedo a palavra ao presidente do Atlético, Adson José Batista. Ali tem uma bandeira, acho que é mais agradável falar com a bandeira. Obrigado. Boa noite a todos. Muito feliz aqui de estar nessa casa bela, né? Como ficou bonito isso aqui, né? Ficou bem inspirador. Só não gostei muito dessa cor aqui, mas eu respeito, porque a gente usa mais para pisar, né? Que é a grama, né? Mas vamos respeitar nossos adversários, um grande adversário que é o Goiás. Eu quero cumprimentar aqui os deputados presentes, atleticanos, né? E todas as demais pessoas, em nome do Anaílson, do Pituca, do Márcio,
do Lino, que eu tive a honra de trabalhar junto. E eu quero cumprimentar todos os homenageados, né? E agradecer principalmente ao Henrique Arantes, né? Porque é um apaixonado pelo Atlético, nasceu dentro do Atlético, né? Parabenizar o Jovair, porque conseguiu fazer o Henrique um torcedor apaixonado, talvez numa época que o Atlético era um clube que pouco ganhava, né? Então, muito obrigado, Henrique. Muito obrigado aqui pela essa homenagem a um clube que é muito importante hoje no Brasil, né? A gente é um clube que está buscando espaço, crescer a todo momento, e esse reconhecimento nos envaidece muito, né? Então, eu quero agradecer muito e quero dizer que há 17 anos, quase 17 anos, nós começamos um trabalho no Atlético, que eu fui levado para o Atlético, convidado ao Atlético, para a gente começar um trabalho, né? E esse trabalho, primeiro, eu sou um apaixonado pelo futebol. Eu sou uma pessoa que eu trabalho todos os dias pensando no crescimento do Atlético, porque eu gosto disso. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Então, eu faço isso com alegria e com felicidade. Eu fui levado ao CT do Atlético pelo meu irmão, que, após ele ter ido comigo no Atlético, veio a falecer depois de 4 meses, né? Então, foi um momento difícil na minha vida, talvez o mais difícil. Mas ele, quando me levou, ele falou para mim: você não vai ficar aqui 10 dias. Porque, chegando no Atlético, era um clube, com todo o respeito às pessoas, era um clube que era uma várzea, uma desorganização. Não tinha nem grama nos gramados, né? Então, era sem um mínimo de estrutura. Mas eu enxergava ali uma possibilidade, eu que vinha do interior, de fazer um trabalho referência. E não acreditava que a gente hoje poderia estar no perfil que nós estamos hoje, né? Eu imaginava, no máximo, chegar numa Série B, representar o Atlético, mas num campeonato de pequeno porte. E começamos esses desafios com muito trabalho, idealismo, coragem, né? Nós conseguimos, hoje, chegar num patamar que somos reconhecidos hoje não só no Brasil, mas hoje já temos uma história escrita no mercado sul-americano. Então, o Atlético hoje é muito importante para o futebol goiano. O Atlético, às vezes, é pouco reconhecido, porque muitos que militam no setor falam muito com o coração, nunca com a razão. Mas o Atlético é tão importante porque hoje a gente está aqui, nessa casa de leis, a casa importantíssima, né, mais importante, né, do nosso Estado, sendo homenageado. Então, para mim, eu jamais imaginaria estar num momento desse aqui, quando eu comecei lá atrás. E hoje eu sinto que tudo valeu a pena, que foi um trabalho grandioso, com muitos desafios, muitas pessoas que participaram aqui, estão aqui presentes. Então, eu estou aqui falando pelo clube, mas eu sei da importância do Jovair Arantes, que muitas vezes sofreu comigo ali do meu lado, com muitas dificuldades, buscando alternativas. Eu vou relatar aqui uma dificuldade que nós passamos em 2013, que nós estávamos em 2012 na Série A, caímos para a Série B, e em 2013 quase caímos para a Série C. Então, era um trabalho que tinha começado do zero, ia cair em todas as séries e praticamente jogar tudo no lixo que nós fizemos, né? Então, passamos um momento difícil, o Jovair com a esposa internada, e eu pedi socorro para ele, e ele socorreu naquele momento, porque foi só ele que acreditou na situação. Está aqui o Gueroba, que nos acompanhou, e a gente conseguiu reverter nos últimos 3, 4 jogos, e nesses jogos a referência do Márcio foi muito importante, né? Porque a gente estava num momento sem forças, na zona de rebaixamento, em quase todo o campeonato, para cair para a última série naquela época, e nós conseguimos sair das cinzas de novo, como sempre foi o Atlético. Então, hoje aqui, o Atlético está na Série A do Brasileiro, hoje o Atlético está disputando a Copa Sul-Americana, hoje o Atlético está disputando o principal campeonato do nosso estado, decidindo com Goiás no sábado,
e eu peço que Deus nos ilumine, que a gente possa conseguir esse título tão importante, né? Será um jogo difícil. Na terça-feira, nós vamos abrir o nosso estádio.